Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você, com a sua casa e com sua família. Espero que todos estejam bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD e hoje nós vamos estudar a respeito do profeta Joel. Nós estamos estudando sobre os profetas de ontem que falam hoje. E hoje nós vamos falar sobre um título ou um tema muito importante, que é algo que todo cristão deseja, almeja e aguarda com anseio no seu coração, que é o dia do Senhor. E o texto escolhido para esse momento está localizado no próprio livro de Joel, no capítulo 2, versículo 12 e o versículo 13, que diz: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Qual que é o alvo da nossa lição de hoje, então? É mostrar, através dos avisos do passado, desenvolvido pelo próprio Deus através dos profetas, que existe sim uma necessidade de acertar a nossa vida com Deus, agora sim no tempo presente, vivendo e buscando viver um cristianismo autêntico, de modo a estar preparado para comparecer perante o tribunal de Deus a qualquer momento e a qualquer tempo. É algo importantíssimo e precisa ser levado em consideração. Do profeta Joel, nas Escrituras Sagradas, cujo nome significa O Senhor é Deus, pouco se sabe. A gente lê ali no capítulo 1, no versículo 1, nós vamos constatar algumas coisas em relação a isso. Contudo, a gente percebe que a forma dele de escrever, a forma literária e o estilo literário desse profeta, e também a vivacidade das suas narrativas e a relevância desse assunto que ele aborda, fizeram dele um dos profetas mais fascinantes e um dos escritores mais fascinantes do Antigo Testamento. A época em que ele profetizou, percebemos também que é incerta, porém boa parte dos estudiosos acreditam ter sido entre a invasão de Israel pelos assírios em 722 a.C. e a conquista de Jerusalém pelos babilônios. Nós citamos aí o poder bélico que tinha esse pessoal, que eram os assírios e também os babilônios. E a conquista de Jerusalém pelos babilônios foi datada ali em 587 a.C. Então suas profecias elas tiveram como uma espécie de pano de fundo uma catástrofe sem precedentes que em seus dias recentes haviam assolado todas as imediações de Jerusalém. O que aconteceu naquela época? Uma praga de gafanhotos, Então esses acontecimentos eles serviram também como uma advertência de uma nova e maior calamidade que afetaria a todos naquele tempo, que seria o dia do Senhor. O primeiro ponto dessa revista vai falar justamente sobre a importância de ouvir, de ter o ouvido consagrado e ter um ouvido atento. E ele vai falar justamente sobre ouça o alarme. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 1 ao 17, traz essa expressão: tocai a trombeta, dai voz de rebate, o dia do Senhor vem. Então, o primeiro subtema desse ponto, que é ouça o alarme, é um ataque real. Então não se trata então de uma explicação alegórica, nem de uma visão apocalíptica, embora exista também essa conotação. As evidências apontam para um ataque real e avassalador do mais temível batalhão das antiguidades, o exército dos gafanhotos. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 7 até o versículo 10, por isso que é importante você estar com a sua Bíblia em mãos e em punhos e aberta no livro de Joel. A gente percebe ali, até também fazendo um estudo dentro dos estudiosos, que os enxames de gafanhotos surgiram de forma inexplicável aos bilhões, escurecendo os céus com uma medonha e ensurdecedora nuvem alada,
voando a mais de 50 metros de altura. Quando pousavam na terra, a terra com certeza ficava totalmente arrasada, né? Eles devoravam as lavouras, as pastagens, os pomares, as hortaliças, os jardins, comiam as roupas nos varais, os artesanatos domésticos também deixavam de existir por conta dessa praga, né? E tudo mais que se encontrassem ali pela frente, eles iam atacando, né? De forma voraz e avassaladora. Se apenas um enxame causava tamanho estrago e pavor, né? O que se dirá de uma praga de gafanhotos? Então, na amedrontada descrição aqui de Joel, podemos catalogar 4 diferentes variedades de enxames, né, revezando-se um dia após o outro. Então, a gente vê no capítulo 1, ali, versículo 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, segundo o subtítulo, né, subtema aqui desse ponto que fala sobre a questão de ouvir, de ter um ouvido atento e consagrado para ver, ou melhor, ouvir os sinais, ele vai falar também sobre as possíveis causas, né? Aquilo que antes fora de juízo divino aos egípcios, tornou-se agora uma espécie de pesadelo para o povo escolhido de Deus. Isso então despertou no profeta uma necessidade de refletir sobre as possíveis causas de tamanha tragédia. Então ele clamou aqui os sacerdotes e o povo também a unir-se a ele em jejum. Que o povo precisava jejuar e também precisava orar, buscando então o discernimento e a direção divina. Então dessa forma começou ele a compreender então as razões a ser dirigida tanto a Judá de seus dias, como também o futuro de toda a humanidade. Então, através dessa pontuação desses subtemas, nós percebemos também, né, como que é feliz a igreja que não precisa ser assolada por uma espécie de calamidade ou tragédia para ser uma igreja convencida da necessidade de praticar o jejum e a oração. E é interessante que quando nós oramos e jejuamos, nós, na verdade, nos colocamos sempre preparados para qualquer tipo de situação contrária que se levante até nós. Então, eis aí uma dica especial desse ponto, né, que nós estudamos até o exato momento, em relação à questão de nos preparar para os momentos difíceis. Não existe coisa melhor do que se aplicando à espiritualidade e ao crescimento e à maturidade cristã. Isso só se torna possível através da busca, jejuando, orando, lendo as Escrituras Sagradas. Então, o terceiro subtítulo, subtema desse ponto que fala em relação a ter os nossos ouvidos atentos, é um importante alerta. Nesse contexto, então, o profeta faz um importante alerta. Quando ele diz no próprio texto, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no seu monte santo. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Vocês percebem que naquela época o povo e até o profeta, a mensagem do profeta já carregava consigo essa mensagem sobre a iminente volta e dia do Senhor. Então ele fala aqui sobre a questão dos atalaias em suas torres de vigia, que tocavam as trombetas a fim de alertar o povo de uma localidade quanto à aproximação de algum exército inimigo. Esse era o papel do atalaia, né? Ficar sempre esperto, atento. Então a gente percebe que o próprio Joel era um desses atalaia, né? Que anunciou com voz de trombeta: vem aí algo pior que os gafanhotos, vem aí o dia do Senhor. Imagine então, irmãos, o impacto que essa advertência deve ter causado de alguma maneira na mente e no coração dos seus contemporâneos, dos contemporâneos de Joel, né?
Então, interessante refletir e pensar nisso, porque é algo real e é algo que irá acontecer e é algo que a igreja do Senhor Jesus espera. A gente percebe então que a iminência do juízo de Deus, ela nos leva a presenciar de forma atônita a dois extremos, né, muitas vezes. De um lado, que estão os de coração petrificado, né, duros, alheios a constantes advertências que o Senhor nos envia ou enviava para o povo naquela época. De outro lado, os promotores da histeria, vamos dizer assim, religiosa, em busca de caminhos mais fáceis para escapar ao juízo, que eram essas pessoas. Mas a lição aqui fala muito sobre a questão dos piores tolos, que são aqueles, né, que sem ética e que de forma inescrupulosa agem de forma incoerente, né, pois acabam atraindo para si mesmo um juízo ainda mais severo e mais pesado. Então, um outro texto aqui, que na verdade é o texto que nós lemos no início, que vai falar também: perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então, e Joel diz ainda, né, no próprio capítulo 2, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, quando uma atalaia soava o alarme, a prudência mandava que os homens pegassem suas armas para se defender. Mas, em se tratando da ira de Deus, da ira divina, que arsenal então lhes garantiria algum tipo de proteção em relação a isso? Então, o autor da revista diz, e da lição de hoje, diz que em sua hipocrisia religiosa pensavam em conquistar a misericórdia divina rasgando as suas vestes, tendo esse tipo de atitude externa, né? E lançando cinza sobre a cabeça, que era uma forma de estabelecer uma vergonha, um opróbrio, né? Mas Joel enxergava uma outra saída em uma outra necessidade. Provavelmente a única arma capaz de protegê-los nessa difícil situação não era outra coisa, a não ser o quê? O arrependimento e também a confissão. E o texto aqui colocado na nossa aula de hoje, de capítulo 2, versículo 12 e o 13, vai falar justamente sobre isso, sobre essa orientação do profeta Joel, que diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Então a gente percebe que a orientação do profeta aqui é que houvesse uma manifestação de arrependimento. Isso é produzido aonde? No coração, não produzido de forma externa, tentando de certa forma trazer uma imagem para Deus. E nós sabemos que o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus consegue enxergar aonde o homem não consegue enxergar, que é o seu coração. Então, o profeta Joel diz que a melhor forma de lidar com essa questão do momento da vinda do Senhor e também do tempo da sua ira é não rasgar as suas vestes, mas rasgar os seus corações, mostrando com isso o que? Arrependimento. Então aqui tornou-se popular cantar com triunfo e júbilo sobre o dia do Senhor. Mas devemos nos lembrar que nesse dia teremos que prestar contas a Deus por nossos atos, por aquilo que fizemos e também por aquilo que deixamos de fazer. Porque o dia do Senhor vem, e é justamente nesse texto, né, que nós percebemos isso. E é justamente no livro de Joel que percebemos também essa ênfase sobre o dia do Senhor. E lá em Paulo, né,
quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele enfatizou isso também, que o dia do Senhor é dia de juízo. Então as profecias aqui de Joel fizeram dele um tipo de evangelista do Antigo Testamento, apontando para o único caminho, né, que conduz à salvação. Aquilo que nos seus lábios veio como um alerta, então tornou-se uma espécie de realidade nos séculos mais tarde, nos ensinos do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, e também continua sendo a verdade nos nossos dias, porque eis que vem a destruição e o juízo, e a única esperança de salvação está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém? Nós vamos ficar aqui com esse primeiro ponto, da parte da nossa lição de hoje, que fala justamente a respeito sobre o dia do Senhor, que esse dia vem, e nós abordamos a respeito da sensibilidade, né, auditiva, para poder identificar os momentos e o tempo também que nós estamos vivendo. E fazendo menção ao texto que o próprio profeta disse ali no seu livro, no capítulo 2, quando ele diz: tocai a trombeta, dai voz de rebate, o dia do Senhor vem. Pense, reflita e haja, e leve em consideração a orientação do profeta, que a melhor forma de lidar com esse tempo e esse momento é demonstrando arrependimento, e demonstrando também mudança, né? Mudança de caráter, mudança de mente, assim como o apóstolo Paulo disse, que nós devemos de fato ter e buscar ter a mente do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e continue conduzindo a sua vida por caminhos de paz e bênçãos. Deus abençoe.